tudo bem com você, querido aluno, querida aluna, tutores? Eu sou a professora Juliana Lira, da disciplina de Psicologia da Educação e da Aprendizagem. Na aula de hoje vamos falar sobre a psicologia e a educação. Qual a relação entre a psicologia e a educação? O que é a psicologia da educação? Qual é a função do psicólogo dentro da escola? E eu já trago uma notícia boa para vocês, que é a seguinte: a profissão do psicólogo escolar foi aprovada no final de dezembro do ano passado, juntamente com o assistente social, para formação de equipes multiprofissionais para atuarem nas escolas. Então agora é lei, e essa é uma luta antiga do Conselho Federal de Psicologia, que é a presença do psicólogo escolar nas escolas, e é um grande ganho para a nossa categoria de psicólogos. Eu sou psicóloga, sou formada há quase 25 anos, atuo em clínica, tenho um mestrado na área de educação também, e meus estudos se concentraram na área de superdotação, altas habilidades, superdotação. Então, no meu trabalho em clínica, já trabalhei com bastante criança, adolescente, atendo todas as idades, família também, eu já atendi bastante família, né? Então é um tema que eu gosto muito, porque na nossa disciplina nós vamos falar a respeito do desenvolvimento humano, da aprendizagem. Nós aprendemos, né, a partir do momento em que nós nascemos até a nossa morte, né? Nós estamos em constante processo de mudança, de aprendizagem, de metamorfose. Então eu convido vocês agora para verem qual o contexto da nossa aula, o que nós vamos abordar na aula de hoje. Então, o porquê de estudar a psicologia? Por que vocês, estudantes das licenciaturas, futuros professores, precisam estudar a psicologia ou a psicologia da educação? Quais são as contribuições, né, que o psicólogo da educação assume dentro da escola? O papel dele será de mediador nesse processo de aquisição do conhecimento, entre o conhecimento e o aluno. Então, a psicologia, ela tem sua origem, né, dentro da filosofia, e do grego psique significa alma e logos, estudo, ciência. Então, o estudo da alma. Mas quando a gente fala de senso comum, é muito regular a gente encontrar as pessoas falando: é o estudo das pessoas loucas, né? Existe muito preconceito em torno das pessoas que procuram fazer a psicoterapia, procuram a ajuda de um psicólogo. Por quê? Porque a história da psicologia lá atrás, ela está, né, relacionada com a psiquiatria, os manicômios. Então a psicologia, ela teve uma grande luta também para transformar essa visão de que quem faz terapia é louco, né? Na verdade, a psicoterapia, a psicologia vai ajudar o ser humano a se conhecer, a buscar a sua força interior para lidar com as dificuldades, porque problemas nós temos todos os dias, não é verdade? Mas nós temos que ter recursos para lidar com eles. Então a psicologia também vai favorecer no autoconhecimento, no desenvolvimento de habilidades, de atitudes, de comportamentos que possam auxiliar o indivíduo na sua pequena jornada que vai do nascimento até o momento da morte, né? Então, a psicologia, ela também está dentro da educação com as suas contribuições. São diversas teorias, diversas abordagens, e você, enquanto futuro professor, ou você que já atua, pode se apropriar daquela teoria com a qual você se identifica mais, para auxiliá-lo na compreensão do seu aluno, do processo ensino-aprendizagem. Então, o Vygotsky, por exemplo, nós vamos falar na nossa disciplina da abordagem histórico-cultural. Ele valoriza muito a interação com o outro, com a pessoa mais experiente, né, como mediador. O Piaget, ele foca no desenvolvimento cognitivo, como é que se desenvolve a inteligência do ser humano. Então, a psicologia, ela contribui com diversas teorias, com diversas abordagens que nós vamos abordar aqui na nossa disciplina. Então, vamos começar?
Bem, as raízes da psicologia. É importante compreendermos a história da psicologia, a origem, como ela estava ligada à filosofia, depois à fisiologia, porque nem sempre a psicologia ela foi considerada ciência. Então, acompanhe no quadro ali comigo. A origem da psicologia é grega, juntamente com a filosofia grega, que visava o estudo da alma. Então, a alma é a psique, né? Psicologia vem de alma, mas não é essa alma que hoje nós psicólogos estudamos, certo? Esta é a psicologia, a psique lá da Grécia. Então, 2000 anos atrás, com os grandes filósofos, eles já questionavam, né? O que é consciência? Existe o livre-arbítrio? Quando o corpo morre, a alma morre também? Então, eram questionamentos que levavam a esse conhecimento mais profundo, né? Com isso que era tão obscuro como a nossa mente. Temos aí, dentro das raízes filosóficas, 3 correntes pelo menos. Então, o inatismo, racionalismo e empirismo. O inatismo, que tem Platão aí como a maior referência, afirma o seguinte, que nós já carregamos na nossa alma, né, todos os nossos conhecimentos, a nossa inteligência, as nossas características de personalidade. Então, o que seria hoje comparado à questão da genética. Então, o indivíduo já nasce com todo um potencial hereditário aí e, portanto, já está determinado todo o seu potencial. O racionalismo, que tem Descartes como a referência, afirma o seguinte, que o Descartes ele era racionalista, né? Então, a única forma de conhecer a verdade é por meio da razão. Então, o enfoque está na razão. A inteligência racional é algo inato. E ele era inatista também, porque ele fala, né, que a razão, então, ela é a única forma aí de se conhecer a verdade. O empirismo tem Hume e Locke como os exponentes e fala o seguinte, que os nossos conhecimentos vêm de onde? Da nossa experiência. Né? Vem de onde? Do ambiente, somente do meio onde nós vivemos. E aí ele fala o seguinte, que nós nascemos como uma folha em branco, que serão escritas ao longo da nossa história. Essa é uma frase do John Locke. E Kant também, ele acaba provocando uma revolução nessas concepções e ele afirma o seguinte, que o conhecimento é proveniente das relações que acontecem entre a nossa natureza, ou seja, na questão biológica, e também com as experiências de vida. Então, o Kant tem uma visão interacionista, por isso que ele provoca uma grande revolução nos pontos de vista aí, de acordo com as várias correntes filosóficas. E aí nós temos o seguinte, que muitos anos depois, em 1879, Wundt, um alemão, ele funda o primeiro laboratório de psicologia científica. Então, marca aí, né, a fundação da psicologia científica. É quando a psicologia ela se desvincula da filosofia, certo? E ela traça essa corrente científica com métodos técnicos e a primeira, então, o primeiro laboratório de psicologia científica surge na Alemanha com Wundt, que visava a psicologia experimental. Certo? Então, pessoal, vamos entender que lá nas origens da antiguidade, com 2000 anos atrás, né, mais até, nós tínhamos os grandes filósofos que criaram várias correntes. Essas correntes influenciaram a psicologia, certo? E elas andavam juntas. Porém, houve aí uma necessidade, então, lá no século XIX, né, final do século XIX, de se buscar algo fora da metafísica. Então, foi quando resolveram estudar
profundamente por meio das experiências, fundando o primeiro laboratório de psicologia experimental. Certo? Então, funda-se aí a psicologia enquanto ciência, se desvinculando da filosofia. No próximo slide, veja ali, então, que Wundt deu origem a 3 movimentos. Ele foi o primeiro fundador da psicologia científica e, depois de Wundt, vem o estruturalismo, o funcionalismo e o associacionismo, que é o seguinte... O que é o estruturalismo? O estruturalismo tem o objeto de estudo como sendo as estruturas mentais. Por isso que o nome, né, é estruturalismo. Lembrem-se disso, ó, estruturas mentais. Visava conhecer a análise dos fenômenos mentais como sensações, imagens, sentimentos, e Titchener é o grande precursor do estruturalismo, tá? Então aqui é uma grande corrente fisiológica, tá? É uma corrente fisiológica dentro da psicologia. O funcionalismo compreende a mente sob a ótica do seu potencial dinâmico e busca conhecer o quê? O seu funcionamento e as funções aí do seu potencial dinâmico, como que funciona essa mente e as suas inter-relações também com a consciência. William James, que é o grande nome do funcionalismo. E depois temos o associacionismo com Thorndike, que fala o seguinte: a aprendizagem acontece por meio da associação de ideias, da mais simples à mais complexa. Então, essas 3 correntes importantes também influenciaram as outras correntes da psicologia, como a psicologia cognitiva comportamental, né, dentro da psicologia experimental também, né? E chegamos, enfim, ao objeto de estudo da psicologia científica, não mais aquela alma dos filósofos, mas o homem, os seus comportamentos e os seus processos mentais. Certo? Então, este é o objeto de estudo da psicologia científica. Então, dentro das abordagens da psicologia, claro, cada um vai enfatizar o seu objeto de estudos. Se nós pensarmos na psicanálise, Freud, ele vem trazer a contribuição fundamental do inconsciente na determinação dos nossos comportamentos, certo? Então, para a psicanálise, o inconsciente é o grande objeto de estudos. Quando falamos de psicologia analítico-comportamental, o comportamento, né, ele deve ser o foco da atenção, a análise do comportamento, né, observável e não observável. Né? Temos a psicologia junguiana, corporal, a gestalt, a humanista, certo? Então, dentro da psicologia, cada corrente terá o seu objeto de estudos, mas nós podemos afirmar, de modo geral, que o objeto de estudos da psicologia são os comportamentos e os processos mentais, ok? Surgimento da psicologia da educação. Vamos entender também a relação entre a psicologia da educação com a filosofia. Assim como a psicologia estava ligada à filosofia desde a antiguidade, a educação também tem a sua origem ligada à filosofia. Veja ali no quadro. Então, lá na Grécia Antiga, né, 4 e 5 antes de Cristo, surgem 3 correntes da educação: a poética, a sofística e a filosófica. Como é que isso acontece? A poética, ela se preocupa com a tradição e os costumes. Então, são concepções sobre o conhecimento e os processos de aprendizagem lá na antiguidade, de acordo com cada uma dessas concepções e escolas. Então, a poética, ela se preocupava com a transmissão das tradições e costumes.
Para a corrente sofística, a preocupação devia ser com o ensino da linguagem, da matemática e da moral. E, de acordo com a corrente filosófica, buscava-se a união da poética e da sofística. Juntava as duas correntes por meio das ciências e do entendimento do inteligível. Ok? Então, nós temos aí que a origem da psicologia da educação também tem uma influência lá na antiguidade por meio dessas três correntes, que são a poética, sofística e filosófica, certo? Bem, as relações e aproximações entre a psicologia e a educação, né? A psicologia é uma das ciências em que a educação recorre para a compreensão do seu principal objetivo, que é o processo educacional de crianças, jovens e adultos. Então, a psicologia e a educação, né, elas se unem para criar uma nova área de atuação, que é a psicologia da educação. Certo? Então, a psicologia vai emprestar os seus fundamentos, as suas teorias, e a educação vai aplicar seus fundamentos e teorias lá na prática, certo? Nós temos três correntes também, três concepções que vão aproximar a psicologia e a educação, que são, né, o objetivismo, o subjetivismo e o interacionismo. O objetivismo, ele vai inaugurar a cientificidade no estudo da consciência. Então, começa a psicologia fisiológica, por exemplo, com a dissecção dos cadáveres para os estudos, o primeiro laboratório de psicologia experimental, e assim, né, vão se evoluindo as escolas psicológicas, o estruturalismo, o funcionalismo e o associacionismo, ok? O subjetivismo, como que é essa concepção? O principal referencial desta teoria foi Kant, e que propõe a consciência ser o resultado de sensações subjetivas. E essa concepção está presente, por exemplo, na Gestalt, na psicologia existencial humanista. E o interacionismo? O interacionismo procura explicar a constituição humana e a relação entre o sujeito e o objeto. Então, quais são os representantes aí? Piaget, né? Piaget é um interacionista, né? Através do construtivismo, ele repercute aí as práticas voltadas para a descoberta, para a ação, para a autonomia. E a psicologia sócio-histórica também merece um grande destaque nessa aproximação entre a psicologia e a educação, porque Vygotsky, né, que é a referência, o criador da psicologia sócio-histórica, ele usa a base do materialismo histórico dialético. Então, ele concebe o homem como em constante movimento, que transforma a sua realidade ao longo do tempo e também é transformado por ela. Né? A grande contribuição do Vygotsky, uma das, né, porque ele é fantástico, ele traz muito conhecimento, e apesar dele ter falecido, acho que aos 37 anos de idade, Vygotsky deixou mais de 200 obras escritas. Nós veremos na nossa disciplina mais detalhadamente a contribuição de Vygotsky, mas ele fala o seguinte, que o ser humano, ele precisa, né, de alguém mais experiente, de um outro, né, para sobreviver, para aprender e para se apropriar da cultura. Né? Então, sem o outro, nós não estamos inseridos na cultura. Né? E isso é fantástico, porque se nós pensarmos que nós nascemos com... Vamos pensar numa semente, né? Numa semente de uma árvore. Né? Nessa sementinha tem ali todo o potencial dessa árvore, né? A bagagem genética aí. E assim é com o ser humano também. Né? Conforme as condições de luminosidade, do calor, de água, nutrientes do solo, essa planta vai se desenvolvendo, né? Ventos, vendavais, e ela pode se tornar uma árvore frutífera, né? Por exemplo, dar flores, mas
né? Se as condições não são favoráveis, né, elas não vão se desenvolver. Esse potencial todo que estava ali, né, na sementinha não vai se desenvolver. Então, o Vygotsky ele tem abordagem interacionista, né, da questão da junção da genética com o ambiente, né, na interação desses dois componentes que se dá o desenvolvimento e a aprendizagem do ser humano. Então, o Vygotsky ele contribui muito com a psicologia da educação e nós veremos durante a disciplina outros teóricos também muito importantes. A psicologia e educação. Então, qual é o objeto de estudos da psicologia da educação? O que é a psicologia da educação? Quais as contribuições da psicologia para a educação? Veja ali no quadro. Qual é o objeto de estudo da psicologia da educação? Então, é o processo de ensino e de aprendizagem. A aprendizagem pode ser entendida como o processo de mudança que acontece no nível do conhecimento e também do comportamento do indivíduo. Se nós pensarmos na origem da palavra aprendizagem vem de aprendere, do latim, que significa o quê? Agarrar, pegar, apoderar-se de algo. Então, é um processo no qual o indivíduo se apropria de conhecimentos, de habilidades, atitudes dentro de uma cultura. Então, é apreender, né, algo novo e incorporar ao conjunto de elementos que formam a nossa vida, nossa subjetividade, e aí vai se relacionando com a mudança de conhecimento que nós já possuímos. Então, a definição de aprendizagem tem como base os estudos realizados pela psicologia, tá? Então, vamos pensar no seguinte: quando se fala que o conceito de aprendizagem está no processo de mudança, né, a mudança ela acontece de forma deliberada, né, ou involuntária, né? Ou você, né, é consciente ou inconsciente, para o bem ou para o mal, né? Eu falo que a gente é um ditado bem clichê, mas a gente aprende pelo amor ou pela dor, não é verdade? Então, ou vai por bem ou vai por mal. E nós mudamos constantemente, né? Então, se caracteriza como aprendizagem a partir do momento em que ocorrem mudanças significativas. Veja ali no quadro novamente. Então, o processo de aprendizagem, ele acontece por meio da mudança num nível de conhecimento ou de comportamento. Ou seja, para que ocorra a aprendizagem, deve acontecer o quê? Uma experiência com o ambiente, né? Com o ambiente, ou seja, uma interação com o ambiente, mas, né, vamos pensar no seguinte: se eu estou num processo de mudança causada pelo meu envelhecimento, por exemplo, comecei a ficar com o cabelo, com o cabelo grisalho, eu estou mudando, não estou? Fisicamente. Eu engordei 10 quilos, enfim, né? Eu estou com a coluna mais torta. Isso significa aprendizagem? Não. Por quê? Porque são mudanças temporárias, né? São mudanças que não vêm da interação com o ambiente, tá? Então, eu não posso dizer, por exemplo, que eu mudei, né? Pensem no seguinte: meu filho cresceu 2 centímetros em um mês, né? Não tem aquelas réguas que a gente põe no batente de casa para marcar a altura dos filhos, né? A gente põe uma régua e vai marcando assim. Então, ali a gente vê um processo de mudança, né? É uma mudança, mas não é uma aprendizagem. Então, vamos supor, meu filho cresceu 2 centímetros naquele mês.
Tá lá, tá marcadinha a mudança dele, mas não gerou aprendizagem, certo? Agora, vamos imaginar que por algum fator ambiental, né, uma escassez de alimento, né, o que pode variar é a quantidade que ele cresceu. Né? Ele pode crescer 1 centímetro, ele pode não crescer. Então, o que eu quero dizer com isso? Que a mudança acontece quando nós interagimos com o ambiente e com isso nós aprendemos, certo? Então, mudar de altura significa aprendizagem? Não. Ficar grisalho, mais gordo? Não. Tá bom? Então, nós aprendemos quando essas mudanças, né, geram uma relação com o meio por meio das experiências. Tá bom? Então, voltando ali no quadro. Então, a psicologia e a educação, elas têm influências de outras áreas, que são os núcleos de estudos da psicologia que se destacam em relação à educação. Quais são esses núcleos que influenciam tanto a psicologia quanto a educação? Por exemplo, a psicometria, né, que é o estudo e a medida das diferenças individuais e a elaboração de testes. A psicometria, ela surgiu, né, o primeiro teste surgiu com Binet em 1920, teste psicométrico, que visava a quantificação do quociente intelectual. Tem um teste muito utilizado também, que se chama o VISC, que já está na 4ª versão, VISC 4, que ele avalia também o quociente intelectual, mas ele traz e permite uma avaliação qualitativa também dos dados e não somente quantitativa, tá? Uma outra influência vem da análise dos processos de aprendizagem. Então, ocorriam experimentos em laboratórios a respeito dos processos de ensino-aprendizagem. Então, alguns psicólogos queriam transpor as experiências dos laboratórios para a sala de aula e muitas vezes eram impossibilitados, mas marcou a origem da psicologia da educação também, assim como a psicologia da criança. Quando se fala em psicologia da criança, nós estamos falando sobre a psicologia do desenvolvimento. O que é importante na psicologia do desenvolvimento? Nós conhecermos muito bem o que é esperado para cada faixa etária, para cada fase do desenvolvimento, para cada etapa. Cada autor tem uma forma de se referir, né, aos estágios do desenvolvimento, né? E como isso pode auxiliar o professor a compreender o processo de ensino-aprendizagem. Então, quando nós nos apropriamos dos conhecimentos da psicologia da criança, da psicologia do desenvolvimento, nós sabemos o que é esperado para cada faixa etária, né? O que está de acordo com a idade cronológica. Então, quando algo não vai bem dentro daquilo que é esperado, quando foge daquele padrão, nós temos que ficar alertas, né? Podem ser indicativos de que está tendo uma regressão no desenvolvimento, uma parada. Por exemplo, vamos pensar na questão do autismo, né? Do transtorno do espectro do autismo. Se chama espectro porque tem uma ampla gama aí de possibilidades, desde um autismo muito leve até um autismo onde a criança não anda, não fala, precisa usar fraldas, enfim, né? Vamos pensar, então, numa criança um bebê de 6 meses, né? É difícil dar o diagnóstico de autismo precocemente, né? 6 meses é um diagnóstico precoce.
Claro que de uns 10 anos para cá, os pediatras, os médicos, psicólogos, fisioterapeutas, os profissionais da saúde, da educação estão tendo mais acesso a conhecimentos e estudando mais a respeito do autismo, e isso tem facilitado o encaminhamento para os profissionais realizarem o diagnóstico, porque não existe nenhum exame de imagem, né? Não existe, por exemplo, não é a tomografia, a ressonância que vai determinar dar indícios de que essa criança tem autismo, mas é a observação, a clínica mesmo. Então é o pediatra ali vendo esse bebê, a mãe e o pai falando, né, como ele se desenvolve, a interação entre o bebê e a família. Então, pensando na psicologia do desenvolvimento, a psicologia da criança, é esperado que um bebê com 2 meses já comece a sorrir, dar risada, emitir sons. Se isso não acontece dentro de um tempo esperado, nós temos que prestar atenção. Uma criança, é esperado que uma criança sente com 5 meses de idade, né? Vamos observar se ela é molinha, se ela cai, com 7 meses ainda não senta, temos que estimular. É esperado que comece a engatinhar com 9 meses. Tem alguns que são mais precoces, começam antes, andar com 1 ano, enfim. São etapas que um desenvolvimento normal, dentro do esperado, aí, seguem. Uma criança autista, você tem indícios quando, por exemplo, a mãe está amamentando e ela não fixa o olhar na mãe, né? Não tem aquela conexão com o olhar. Quando a mãe interage e o bebê não interage. Quando é chamado pelo nome e ele não reage. Aí são indícios de que algo não está dentro do esperado. Por isso que a psicologia, né, com os seus conhecimentos, ela pode contribuir muito com a educação também, tá? Voltando ali no quadro. Então, no início da psicologia da educação, tinha lá antes, né, de 1920 a 1955, o estudo dos fenômenos educativos não é exclusivo da psicologia da educação, certo? Então, a psicologia da educação, ela era o quê? Unilateral, ela partia da psicologia e a educação acatava. Ou seja, a educação era a área que aplicava os princípios da teoria psicológica a uma classe de comportamentos em particular. Então, nós utilizávamos as teorias da psicologia para aplicar na educação. Atualmente, qual que é a visão? De que a psicologia da educação é uma disciplina ponte. O que é uma disciplina ponte? É uma disciplina que utiliza os princípios, os conceitos, os métodos e resultados da pesquisa psicológica. Portanto, a psicologia da educação, ela acontece numa via de mão dupla. Por quê? Porque ela auxilia a educação e a educação auxilia a psicologia. Então, são áreas que se complementam, tanto a psicologia se utiliza dos conhecimentos da educação, como a educação se apropria das teorias da psicologia e juntas elas formam essa disciplina ponte. Uma complementa a outra. Essa é a visão atual da psicologia da educação. Então, a psicologia tem as suas abordagens, as suas teorias e juntas elas vão fornecer aí instrumentos, concepções, conhecimentos, métodos, teorias, para que o professor, o psicólogo tenha um embasamento para compreender a evolução do processo de ensino-aprendizagem, certo? Então, nós temos aí que a psicologia da educação é uma disciplina ponte, por quê? Porque ela junta os conhecimentos e realiza essas trocas entre a psicologia e a educação. Nós temos uma situação problema que se refere às raízes da psicologia. Veja ali no quadro.
quais são as raízes filosóficas da psicologia. Então, nós compreendemos aí 3 raízes filosóficas, pelo menos: o inatismo, que tem Platão como o grande expoente aí, e ele traz que nós carregamos na nossa alma, desde antes de nascer, os nossos conhecimentos, nossas características, nossa personalidade. Descartes vem com a corrente do racionalismo, onde ele fala que a única forma de conhecer a verdade é por meio da razão e que a inteligência racional é algo inato. O empirismo, que vem da experiência, então tem aí Hume e John Locke, que enfatizam que o conhecimento somente vem por meio da experiência na troca com o ambiente. Lembra-se da folha em branco, né, que Locke traz para a gente. E Kant vem provocar uma revolução nessas concepções, trazendo para a gente que o conhecimento é proveniente das relações que acontecem entre o biológico e a experiência, uma visão interacionista, tá? Quais são as raízes fisiológicas? Então, nós temos aqui as raízes filosóficas e as raízes fisiológicas, com o estudo da fisiologia por parte da psicologia. Vem com a fundação do primeiro laboratório de psicologia científica, o primeiro laboratório de psicologia experimental com Wundt, em 1879. O que significa o estruturalismo e o funcionalismo? Estruturalismo, ele visa a análise das estruturas mentais. E o funcionalismo compreende a mente sob a ótica do seu potencial dinâmico. Dinâmico porque está em funcionamento. E a preocupação em conhecer as suas funções. Qual é o objeto de estudos da psicologia? É o homem, certo? O homem com seus comportamentos e com seus processos mentais, tá? Então, atualmente, os psicólogos estudam a estrutura e a função do consciente de forma conjunta. As primeiras correntes filosóficas trouxeram grandes contribuições para as futuras correntes e abordagens da psicologia. A psicologia experimental, a existencial humanista, a Gestalt. Então, faz parte aí da história da psicologia compreender todas essas correntes que tiveram uma influência grande lá na antiguidade com a filosofia e depois na psicologia científica com a fundação do primeiro laboratório de psicologia experimental, onde visava-se aí a psicologia fisiológica, né? A influência da fisiologia. O Wundt, por exemplo, ele realizava experiências de introspecção. O que é a introspecção para o Wundt? Então, ele, por exemplo, ele fazia uma experiência, ele ensinava muito bem a pessoa que ia passar pela experiência a fazer uma análise e uma descrição bem detalhada de tudo que ela sentiria naquela experiência. Então, ele treinava a pessoa para que ela ficasse apta ali a descrever tudo que estava sentindo. Então, ele pegava, por exemplo, uma agulha e espetava, né, a pessoa. E ali ela tinha que descrever todas as sensações de acordo com aquela experiência que ela estava vivendo. Então, se refere à origem da psicologia, porque ele adotava um conjunto de métodos e técnicas que tornaram a psicologia científica, aí se separando das suas raízes filosóficas e metafísicas que vinham desde a antiguidade. Aqui nós vamos dar uma parada para que você envie suas dúvidas, comentários, perguntas. Podem enviar que a gente volta daqui a pouco.
Nós temos perguntas, sim, muito obrigada pelas contribuições. A primeira vem lá do Ceará. Um abraço para Tianguá. Bem, é o seguinte: estudar psicologia é muito importante para entendermos os processos de aprendizagem dos nossos alunos e de que forma nós podemos compreendê-los efetivamente para melhorar a cada dia nossas práticas como educadores. Muito obrigada pela contribuição. Então, a psicologia, ela fornece todo um embasamento teórico e prático também, que envolve a subjetividade humana, né? Então, é uma forma de conceber o ser humano de acordo com um modelo biopsicossocial. Por que biopsicossocial? Porque ela compreende o ser humano de modo holístico e integral, como a parte biológica influenciando a parte social influenciando a parte biológica, a parte psicológica influenciando o social, enfim, né? São esses três aspectos que vão desencadear o comportamento. Então, por isso que nós falamos e acreditamos neste modelo biopsicossocial, onde cada um desses aspectos, né, está interligado, um influenciando o outro. Quer ver um exemplo? Se você quer ver a parte, eu falo sempre, né, quando a boca cala, o corpo fala. Isso é um princípio da psicossomática. O que é psicossomática? É a influência do psiquismo no adoecimento. Então, muitas vezes uma gastrite ela pode ter um fundo psicológico, um estresse muito grande, um nervosismo, uma dor de cabeça, né? Tem pesquisas que indicam que o nosso psiquismo pode influenciar no câncer, a depressão, enfim, tudo isso está interligado. É uma forma de compreender o ser humano. E se nós temos essa forma de compreender, logo nós vamos transferir esse conhecimento para dentro da sala de aula e entender que aquele aluno que sempre teve um bom andamento nas disciplinas, era participativo, e ele passa a ficar isolado, triste, ele dorme durante as aulas, o rendimento dele caiu. Opa, alguma coisa aconteceu. Então, eu tenho que pensar nos aspectos psicológicos, sociais. Será que está acontecendo alguma coisa na casa do fulano? Então, é uma forma de compreender o mundo, tá bom? Outra questão. Olha aqui. Criciúmal, lá no Rio Grande do Sul. Um abraço para vocês. Como posso proceder com crianças que apresentam tiques nervosos, como gagueira, embalar-se, piscar muitos olhos quando ficam nervosos? Tem uma fase do desenvolvimento que o Freud fala pra gente que é a fase de latência, que vai dos 6 aos 11 anos de idade, mais ou menos, que é natural, é normal ter tique nervoso. É a fase que a gente coleciona as coisas, então faz coleção de figurinha, de álbum, sabonete, papel de carta. É natural ter tique nervoso. Por quê? Porque a sexualidade está latente. Essa é uma compreensão do Freud, da psicanálise, né? E quanto mais a gente fica falando, para de fazer isso, mais a criança fica nervosa e mais ela tem o tique nervoso. Então, nós temos que diferenciar o que é esperado para determinada fase, o que é passageiro e temporário, e o que necessita de uma avaliação mais profunda. Então, movimentos repetitivos, como embalar-se, né, pode ser uma característica de movimento estereotipado e repetitivo do autismo, mas só esse comportamento não é indício de nada, tá? Então, temos que ter muita calma na hora de avaliar e indicar aí qualquer encaminhamento para médicos ou para profissionais,
certo? Tem a síndrome de Tourette também, em que a criança ela mexe muito a cabeça, ela fala palavrões, ela é bem específica. Então, são tiques nervosos mais fortes e que necessitam aí de uma intervenção com medicação. Não tem cura, mas tem como trabalhar uma adaptação. Então, existem várias questões que estão envolvidas aí nesses tiques nervosos, tá? Temos mais uma aqui. Qual a melhor teoria dentro da psicologia da educação para lidar com alunos desinteressados? Ai, como que eu vou responder isso? Existem várias teorias da psicologia, né? Temos as teorias da motivação, temos teorias que indicam que o aluno precisa, por exemplo, as teorias das altas habilidades de superdotação, né, das inteligências múltiplas, de que o aluno ele precisa se sentir interessado naquela área que ele gosta, né? Temos questões relacionadas ao fracasso escolar, em que o ambiente é que deve provocar algumas mudanças, né, umas mudanças ambientais para que esse aluno consiga se sentir mais interessado, enfim, né? Eu acho que nós temos que nos apropriar de um conjunto de conhecimentos. Nem sempre uma teoria é suficiente aí, né, para que você consiga lidar na prática com todas essas questões. Mas eu agradeço muito as perguntas de vocês, as contribuições. Nós teremos mais um momento de perguntas no final da aula e a gente continua discutindo, tá? Obrigada. Vamos falar sobre as práticas educativas e âmbitos da educação. A educação formal, não formal e informal, né? Então, acompanha ali no quadro. A educação surge à medida que se institui a cultura. O que essa frase traz para a gente, né? Que o homem só se torna homem quando ele está aprendendo junto com outro ser humano mais experiente. Ou seja, um bebê quando nasce, se não tiver um cuidador, ele vai padecer e vai morrer. Crianças que não têm uma estimulação adequada podem desenvolver depressão anaclítica pela falta de afeto e de cuidado da mãe, do pai, do cuidador, do responsável. Então veja que as práticas educativas elas variam conforme a cultura na qual nós nascemos. Os valores, crenças, a moral, os costumes, a arte, as leis, tudo que envolve aquela cultura e aquela sociedade. Agora, existem dois âmbitos que são fundamentais, são os grandes influenciadores do processo de ensino-aprendizagem, que é a família e a escola, né? Bem, na família estão ali os nossos alicerces, a construção dos nossos papéis sociais, os vínculos, tudo isso, né? E no âmbito escolar, nós temos três aspectos, três âmbitos, né? Que é a educação formal, a educação não formal e a informal. A educação formal é aquela que acontece na escola. Na escola, então, é desenvolvido aí na escola com conteúdos previamente demarcados, com um currículo, enfim, né? Tudo que faz parte do processo formal. A educação não formal é aquela que ocorre fora da escola. É a educação que ocorre fora da escola, ou seja, tudo que a gente aprende no mundão, na vida, por meio dos processos de compartilhar experiências, principalmente em espaços de ações coletivas cotidianas. E a educação informal é aquela que os indivíduos aprendem durante seu processo de socialização, na família, no clube, com os amigos, carregada de valores culturais, certo?
que pertencem aí a determinada sociedade e que nós aprendemos no convívio com o outro, né? E temos aqui que as práticas educativas na família fazem parte da primeira educação do indivíduo. Então, é na família que nós estamos aprendendo desde o momento em que nós nascemos. E eu gosto de dar um exemplo que se refere à questão do preconceito. Nenhuma criança nasce preconceituosa, concorda comigo? Mas, se ela nascer numa família, estiver inserida numa família preconceituosa, ela vai aprender por osmose, Ela aprende pelo modelo, pela imitação. A criança ela é uma esponja que suga tudo que está no ambiente. Ela mantém a parabólica ali o tempo inteiro, aprendendo por meio do convívio com o mais velho. Então, se a criança ela começa a desenvolver os comportamentos, relacionados com o preconceito, a discriminação, é porque dentro de casa, ali no alicerce, que é a família, é que ela tem esse modelo. Por isso que é muito importante a gente sempre aproximar família e escola. Veja que o papel do psicólogo dentro da escola pode proporcionar, por exemplo, grupos de pais. Tem até escola de pais. Já ouviram falar? É escola para os pais aprenderem a ser pais. Então, eles acontecem em espaços... Podem ser espaços formais, que as escolas cedem, podem ser em espaços mais informais, mas é muito importante que esses pais aprendam a cuidar, aprendam a ensinar. E existem as escolas de pais, que são reuniões para que os pais possam se colocar, trazer suas dúvidas, e o psicólogo, ele está ali, como ele se apropria dos conhecimentos da psicologia do desenvolvimento, da psicologia da educação e da aprendizagem, e outras correntes da psicologia, ele pode auxiliar, então, por meio aí de orientação, troca de experiências, partilha de experiências entre os outros pais. E por que não fazer esse movimento dentro da escola, com os professores também, participando de formação continuada, levando esses conhecimentos para os professores. Como eu falei, gente, conhecer do desenvolvimento humano, saber sobre o desenvolvimento humano é fundamental para quem estará em sala de aula com um universo bem variado. Por quê? Porque você sabe detectar quando algo foge do trilho e do rumo esperado. E aí dá para intervir rápido, buscar encaminhar essa criança, entender o que está acontecendo na casa, na família, e aproximar-se da família, Essa coisa da escola com a família, de estarem sempre unidas, é fundamental. Então, veja ali no quadro novamente o conceito de família, Não existe um conceito de família estereotipado, Nós estamos falando não mais da família tradicional de pai, mãe e filho, como nós temos aqui nessa figura, família patriarcal, mas o conceito de família mudou bastante. É um conceito que acompanha a mudança e evolução da sociedade. Então, existe a família monoparental, onde só a mãe ou só o pai vão cuidar dessa criança. Existe a família reconstituída, onde tem os meus, os seus e os nossos filhos. Existe a família com o casal homossexual, então 2 pais, 2 mães, enfim, este conceito de família varia muito conforme
o contexto cultural, histórico, certo? Então, o processo educativo tem múltiplas formas e ocorre em diferentes contextos, em diferentes ambientes, tá? Então, mesmo que nós crescemos aí entendendo que existe um modelo de família tradicional, o importante é que a gente consiga ficar livre de preconceitos, né? E que o importante são os valores transmitidos, promovendo aí o desenvolvimento e o tipo de vínculo que é estabelecido aí, então, entre os pais, os cuidadores e o bebê. Tá certo? Então, quando se fala de práticas educativas, nós temos que pensar primeiro dentro da família, nós aprendemos tudo dentro da família, com um cuidador, não importa se é a mãe, o pai, uma família tradicional, mas é a família, no seio familiar que nós aprendemos as primeiras aquisições da nossa vida e aprendemos a ser humanos. E depois, quando se fala de práticas educativas, temos a escola. Então, no âmbito da família e da escola que ocorrem as principais influências para a nossa aprendizagem. Das aproximações entre a psicologia e a educação. Veja ali no quadro como que a psicologia educacional surgiu no Brasil. Ela seguia um modelo que se chamava higienista. O que é esse modelo higienista? É aquele olhar voltado para a criança que tem dificuldade de aprendizagem, por exemplo. É uma visão patologizante da criança. Por exemplo, quando um psicólogo que trabalhava em uma escola aplicava testes para separar a criança que estava apta a aprender daquela criança que não estava apta. Era uma visão que segregava, encaminhava um aluno para uma escola especial, por exemplo, porque ele não teria condições de frequentar uma escola regular, porque ele não aprendia como os outros. Tinha um olhar voltado para a criança que não aprende, então as crianças que eram avaliadas, muitas vezes elas tinham dificuldade de aprendizagem, nem sempre elas tinham um bom desempenho nos testes psicológicos, mas isso não quer dizer que ela tinha deficiência intelectual, por exemplo, que justificasse o encaminhamento para uma classe especial. O que é uma classe especial? É uma classe para os alunos com deficiência intelectual dentro da escola comum. Isso acontecia bastante na época dos anos 70, 80, e era assim. Então, o psicólogo ele aplicava testes dentro da escola, naquele aluno que era encaminhado para avaliação por ter dificuldade de aprendizagem. Poderia ter um QI, um quociente intelectual inferior, poderia ter uma deficiência intelectual. O teste ele pode detectar, mas muitos alunos acabavam sendo encaminhados para essas classes especiais por indisciplina, por transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, por serem mal educados, não terem limites. Não só os alunos que tinham a deficiência intelectual. E aí eles ficavam estigmatizados, eles ficavam rotulados. E isso contribuía para a segregação, para a separação, para a discriminação. Então, o psicólogo, ele junto com o médico, acabou participando nesse momento aí dessa classificação dos alunos. Então, não foi
algo legal para a classe da psicologia, e os movimentos sociais começaram a reivindicar aí a inclusão na escola regular, e com isso houve toda uma mudança, e essas classes especiais acabaram nos anos 2000, certo? Agora tem uma lei, um decreto, se não me engano, que o governo atual vem propor a volta das classes especiais. Então, é mais uma longa batalha aí dos movimentos sociais para que essas classes especiais não voltem, porque isso só contribui com a segregação e com a separação. Voltando ali no quadro, então na década de 70, devia se considerar outros fatores no processo de aprendizagem e desenvolvimento humano. Então, não só a questão da inteligência, né, do raciocínio lógico-matemático, ou o teste que daria, o valor que daria esse teste de QI, tá? Mas, quando nós pensamos hoje, né, qual é a contribuição da psicologia educacional no Brasil hoje? Ela vai contribuir para o processo de inclusão. Ou seja, quando o psicólogo ele legitima o diagnóstico por meio de um teste psicológico ou psicométrico de que aquele aluno não está apto para frequentar uma sala regular, ele acaba tendo uma conduta a favor da exclusão, né? A exclusão dentro da escola, a favor da intolerância à diversidade. Por isso, né, que o psicólogo ele deve lidar muito bem com as suas barreiras atitudinais. O que significa barreiras atitudinais? São as nossas atitudes pessoais e sociais em relação à inclusão. Será que nós somos mais favoráveis ou desfavoráveis ao processo de inclusão de alunos com deficiência dentro da escola regular? Cabe aí uma autoanálise. Se você está estudando para ser um futuro professor, ou se você já atua como professor, você precisa compreender quais são os seus preconceitos. Por quê? Lá na sala de aula, você vai lidar com uma diversidade de alunos. Alunos com dificuldades de aprendizagem, aluno simpático, aluno com deficiência, aluno que te agride porque ele quer sua atenção. Nós não estamos falando só do público-alvo da educação especial, nós estamos falando de todas as diversidades dentro de uma sala de aula, porque a educação inclusiva, ela prega justamente que todos devem estudar numa mesma escola e no mesmo espaço. Então, fica aí a dica, né, para que você faça uma reflexão a respeito, das suas condições relacionadas aí ao preconceito e à discriminação, tá bom? Volta ali no quadro. Então, veja que existem diferenças entre a psicologia educacional e a psicologia escolar. A psicologia educacional ou psicologia da educação é uma área do conhecimento que tem como objetivo compreender os fenômenos psicológicos envolvidos no processo educativo. A psicologia escolar tem o âmbito profissional como um campo de intervenção. A escola é um campo de intervenção. A escola e as suas relações que se estabelecem ali. Então, a psicologia da educação, ela é uma sub-área do conhecimento da psicologia que tem como vocação a produção de saberes relativos aos fenômenos psicológicos que constituem o processo educativo. A psicologia escolar, ela se define no âmbito profissional, porque ela vai fazer referência a um campo de ação determinado, que é a escola, e ela vai fundamentar o seu campo de ação nos conhecimentos produzidos pela psicologia educacional. Então, a grosso modo, nós dizemos que a psicologia educacional, ela é a teoria, e a psicologia escolar seria, então, a prática, e uma não acontece sem a outra, né? Então, elas estão interligadas, tanto a psicologia educacional quanto a psicologia escolar.
tá certo? Então, vamos para o próximo. O atual contexto educacional e a psicologia. Então, vamos ao slide. Nós temos aí as contribuições da psicologia para o contexto educacional, como, por exemplo, pesquisas, participação, observação, intervenção e interdisciplinaridade. Então, isso vai fazer a diferença na hora de entender os processos educativos, quando a gente considera todo um contexto e compreende o indivíduo de modo biopsicossocial, né? A questão social, a influência cultural, o histórico, tudo que faz parte da vida desse indivíduo e onde ele está inserido. Esta é uma forma de compreender aí o ser humano, né? O seu desenvolvimento, a sua aprendizagem, de acordo aí com a sua prática educativa. Tá certo? Então, a psicologia da educação, ela surge aí com o objetivo de dar um suporte nesse processo de ensino-aprendizagem, somando aí a realidade escolar, com todo esse conjunto, né, de observação, intervenção, interdisciplinaridade, pesquisas, com esse arcabouço teórico, para favorecer justamente a compreensão do todo, tá? E aí existem desafios da educação e da psicologia no desenvolvimento e aprendizagem dos indivíduos. Por exemplo, compreender o indivíduo, né? Nós temos que o seu desenvolvimento e a sua aprendizagem em um contexto de transformações rápidas, com grandes avanços tecnológicos e valores diferenciados, faz com que nós tenhamos que abrir a nossa mente, né? Por quê? Porque nós temos que compreender que a sociedade está em constante movimento, em constante transformação, e isso vai influenciar diretamente no desenvolvimento e na aprendizagem do indivíduo. Tá? Então, o que nós temos, né, que pensar? Que o grande desafio aí da psicologia é compreender esse indivíduo, e a psicologia educacional vai ser um apoio para a compreensão do desenvolvimento global do aluno, e com isso a psicologia escolar coloca em prática toda essa compreensão a respeito do desenvolvimento, da aprendizagem, no dia a dia, né? Contribuindo, portanto, com o ser humano que está ali em constante desenvolvimento e mudança. Deu para entender a diferença da psicologia educacional, da psicologia escolar, dos desafios para a nossa área de atuação. Então, a psicologia educacional ou da educação, ela traz toda uma bagagem teórica de conhecimentos, concepções, de acordo com as abordagens, os teóricos que nos trazem grandes conhecimentos. A psicologia escolar seria a prática, o âmbito profissional desse psicólogo. Portanto, ele vai se utilizar de toda essa teoria, com essa bagagem de conhecimentos, aplicar na prática para que, esse é o grande desafio, para que compreenda o indivíduo de modo integral, em todas as suas variantes aí, o aspecto biológico, psicológico, social. Tá? Então, a psicologia ela traz essas contribuições diante dos desafios que a realidade nos impõe, que se referem aí a lidar com preconceitos, discriminação em relação às minorias, homofobia, por exemplo, racismo, bullying dentro da escola. Um dos grandes desafios se referem ao bullying, como prevenir o bullying. Questões relacionadas à gravidez precoce na adolescência. O Brasil é um dos países que tem o maior índice de gravidez na adolescência.
a violência sexual contra adolescentes, jovens, né, e crianças de 10 a 14 anos tem índices muito altos aqui no Brasil. Então, existem vários desafios e o psicólogo escolar pode, né, formar uma parceria com os professores, com os gestores, com os pais, certo? Em prol dos alunos, formando grupos de estudo com os professores, grupos de discussão com os pais, abrindo espaço para que os alunos, por exemplo, possam ter uma atividade tão legal que é a caixa anônima. Então, vamos supor que o psicólogo ele cria ali um ambiente para reflexão, é a hora de discutir os sentimentos. Então, os alunos podem colocar ali nessa caixa perguntas e ele escreve num papelzinho, não se identifica, né? E o professor vai tirando, o psicólogo, né, pode trabalhar em parceria, vai tirando essas perguntas e vão debatendo, certo? Então, é uma atividade prática ali que pode favorecer o diálogo, né? O principal jeito de chegar até o aluno, principalmente na adolescência, é por meio do diálogo, certo? Então, existem grandes desafios e nós temos que estar antenados aí com o que está acontecendo na sociedade, as mudanças que são muito rápidas e também olhar, né, para a subjetividade do nosso aluno. Vamos para a situação problema? É justamente sobre a psicologia educacional e a psicologia escolar. Acompanhe ali comigo. A psicologia educacional é uma sub-área do conhecimento da psicologia que tem como vocação a produção de saberes relativos ao fenômeno psicológico constituinte do processo educativo. A psicologia escolar, ela se define pelo âmbito profissional e refere-se a um campo de ação determinado, ou seja, a escola e as relações que ali se estabelecem. Então, a proximidade da ciência e psicologia com a ciência e a educação ocorre por meio da escola. A escola é o espaço legítimo de educação formal e traz aí grandes desafios. Por exemplo, esse olhar cuidadoso que nós temos que ter, reflexivo e crítico. Um diálogo e articulação contínuo com várias ciências, entre elas a psicologia, certo? Então, nós temos aí que pensar neste indivíduo que está inserido, né, num espaço formal de educação, mas ele vem com a sua bagagem cultural, histórico-cultural, com todas as influências que ele tem no seu desenvolvimento, na sua subjetividade, e a psicologia escolar vem favorecer essa compreensão global do indivíduo. E quais as contribuições da psicologia para o contexto educacional na atualidade? Bem, por meio de pesquisas, participação, observação e intervenção, e o mais importante, no sentido colaborativo e interdisciplinar, ajudando aí em vários fatores, ok? Então, esta parceria entre o psicólogo e o profissional, o professor, né, pode ocorrer de modo colaborativo. Qual é o principal objeto de estudos da psicologia da educação? Então, nós temos uma reflexão a fazer aqui. Então, qual é o objeto de estudos?
Então, a psicologia da educação tem como objeto de estudos a compreensão do processo de ensino-aprendizagem, olhando esse aluno de modo integral, de acordo com o modelo biopsicossocial, pensando em todos os aspectos que podem influenciar o seu desempenho acadêmico, a sua aprendizagem, o seu desenvolvimento. Tá certo? Então, vamos compreender aí que essas teorias que a psicologia empresta para a educação podem favorecer essa visão global do aluno. Nós temos que pensar que a escola é um local de aprendizagem, mas é um local também para socialização, para o desenvolvimento de habilidades sociais, como a empatia, a cooperação, né? Então, por ser um espaço de diversidade, a escola ela é propícia para o desenvolvimento aí de várias habilidades e comportamentos. Então, o psicólogo escolar fica atento, né, a todas essas questões que influenciam o desenvolvimento e o comportamento do seu aluno. Recapitular a aula de hoje, então nós vimos a respeito do histórico da psicologia, compreendemos as relações entre a psicologia e a educação, percebemos as contribuições que a família, a escola e as relações sociais desempenham na formação do indivíduo e compreendemos aí diferenças entre a psicologia da educação e a psicologia escolar. Bem, então nós vamos ficando por aqui. Peço que vocês leiam o livro didático da disciplina, façam todas as atividades. Se ficou alguma dúvida, vocês mandem na próxima aula, na aula atividade também. Nós teremos o maior prazer em abordar esse tema novamente, caso tenha ficado alguma dúvida. Eu quero agradecer muito as contribuições. Nós não pudemos ler todas, mas com certeza teremos outros momentos para que vocês continuem enviando, tá bom? Obrigada a todos e até uma próxima. Tchau!